Comissão, senador. Olá, vamos falar dos cinturões verdes, que são áreas de vegetação previstas no entorno das cidades para conter a ocupação urbana, preservando o meio ambiente e atenta à qualidade de vida e ao aquecimento global. A audiência na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado debateu o projeto de lei que incorpora o conceito de cinturões verdes nas políticas urbanas e ambientais. Em 2015, o Brasil assinou o Acordo de Paris para conter o aumento do aquecimento global. A criação dos cinturões verdes estimula a agricultura de baixa emissão de carbono. O projeto de lei ele é bastante interessante no sentido de que ele traz esse componente, né, dos cinturões verdes, que a gente tem ali várias funções múltiplas, né, tanto da própria saúde, né, da conservação dos recursos hídricos, da proteção dos solos, né, e também até, de certa forma, muitas vezes, da segurança alimentar de algumas famílias, né, da intensificação da agricultura em alguns municípios. Acho que a gente já combate, por exemplo, a questão do aquecimento global nos municípios. Então, esses cinturões verdes podem ser, sim, um meio termo a se buscar com áreas urbanizadas de uma forma correta, né, que permitam ali todas as condições para que as pessoas consigam viver sem, pelo menos com algumas iniciativas que amenizem as altas temperaturas que acontecem aqui no Brasil. Tem coisas que, no meu ponto de vista, são muito mais impactantes e que resultam ali nas temperaturas extremas, tanto de alto calor como de muito frio, que podem ser amenizados a partir dos municípios. É um tema bastante relevante quando a gente percebe que, de fato, a gente pode mitigar, reduzir os impactos das mudanças climáticas nas cidades. Cinturão verde é uma área de vegetação que contorna uma cidade. E seu objetivo é conter o avanço da ocupação urbana sobre áreas de produção agrícola, áreas florestadas, mananciais de água e ecossistemas de interesse para fins de preservação ambiental. As áreas verdes causam, sim, e provocam consequências muito positivas para a saúde humana. Há estudos que dizem que as pessoas que vivem perto de áreas verdes, a 2 ou 3 metros, as casas muito perto, elas têm uma redução em quase 70%, 80% em não recorrências em problemas de saúde. Grandes áreas verdes dentro da cidade ajudam a regular o microclima urbano, protegem a cidade de alguns eventos extremos como vendavais. Então, as árvores acabam sendo uma barreira natural a episódios extremos de vento, ajudam a diminuir o problema da poeira, notadamente a poeira provocada pelo material particulado de motores a combustão, né, de veículos, que é algo muito comum e que dificulta e que aumenta o problema de crise respiratória nas cidades. Os cinturões verdes têm também outras finalidades, como conter a expansão desordenada das cidades, estimular a convivência comunitária, além de outros benefícios sociais. Naturalmente, você tem um mercado consumidor dentro da cidade, então as pessoas no entorno das cidades plantam verduras, legumes, né, produtos que a cidade vai consumir e quer consumir fresco ali na feira livre, no verdurão, no mercado local. Mas está ganhando força no mundo inteiro a ideia de grandes hortas comunitárias, de grandes hortas comuns, de espaços onde você possa ter esse tipo de prática, né? Em algumas cidades embaixo de linhas de transmissão, em outras cidades em áreas públicas. Isso vem ganhando muito força, né? Onde as pessoas possam ali praticar ali literalmente uma terapia, né? Cultivar um determinado produto, e, ao mesmo tempo, garantir segurança alimentar. Os municípios conseguem interferir para dar uma qualidade de vida melhor para aquela população e, sem dúvida alguma, isso passa pelo saneamento básico, isso passa pelo crescimento urbano ordenado, isso passa pelas áreas verdes, né, que tem que existir de uma forma pensada, técnica, em especial nos grandes centros urbanos. Outra coisa que vem ganhando espaço, e aí eu acho que nesse sentido ganha importância a presença do Rodrigo Justus e do MAPA, é a possibilidade de cinturões verdes públicos
onde se possa praticar agricultura ou outras práticas rurais no entorno das cidades. São Paulo, Ottawa, Toronto, Brasília. Vários exemplos de cinturões verdes nas cidades. Alguns como espaço de lazer e recreação, outros para produções agrícolas. Mas cada cidade com suas particularidades. Algumas cidades tiveram preocupação de criar áreas verdes por uma questão, obviamente, urbanística, né? A gente tem muitas cidades brasileiras, Brasília é um desses exemplos, Goiânia, Curitiba, enfim, que criaram grandes áreas verdes internas à sua cidade. O Cinturão Verde de Ottawa, no Canadá. Esse Cinturão Verde, ele é resultado, ele é uma fração de um processo de zoneamento do município todo. Então, ele não é uma imposição legal federal da coroa lá canadense de que cada município tem que fazer um cinturão verde. Não. O cinturão verde foi criado para proteger as terras lá qualificadas como de primeira qualidade, as terras férteis, e que essas terras ficassem garantidas como produção. Lá em Toronto, né, a situação a mesma, né? Grandes produções em volta do município, somado com as áreas de conservação, com os parques nacionais, com as reservas nacionais, então se compatibilizou. Hoje, né, lá o plano de Toronto sofreu já várias adequações legais, reduzindo a área do Cinturão Verde para permitir expansões urbanas. Isso gerou grandes discussões na Câmara Alta, lá no Canadá, discussões políticas. Segundo os debatedores, o projeto de lei é complexo, ele mexe com várias legislações. Vamos conhecer um pouco melhor a proposta. O PL altera o Estatuto da Cidade para exigir que os projetos de ampliação do perímetro urbano contenham a previsão de cinturões verdes, além de permitir nessas áreas o uso de recursos do Fundo Nacional sobre Mudanças Climáticas em projetos de agricultura de baixo carbono. E o projeto também insere os cinturões verdes no Programa Federal de Pagamentos por Serviços Ambientais. É um tema necessário e importante, mas eu não vejo particularmente, fazendo só uma consideração aqui, a necessidade de se criar mais uma lei. Eu vejo a necessidade de se fazer cumprir a legislação existente, correto? Porque um monte de leis sem observar nenhuma, né? Se a gente vai restringindo, uma hora temos um problema que estrangula. Então tem que buscar um equilíbrio. Está aqui uma sugestão de alteração de Código Florestal, acho desnecessário. Acho que tem muito mais a ver a questão local, o interesse público local, do que se pensar em alterar o Código Florestal. Da mesma forma, em relação à lei do pagamento por serviços ambientais, né? A lei 14.119, que demorou muito para ser aprovada, que é uma lei importante, que precisa ser regulamentada, acho desnecessário. Acho que as questões urbanas, a gente tem outros instrumentos que a gente pode estar se utilizando deles, né, do que a gente achar que vai dividir um recurso que de fato ainda não existe. Concordo, né, com o Rodrigo Agostinho, no sentido de que o que está se colocando nesse PL para alterar a lei de pagamentos por serviços ambientais, ela reforça essa categoria do cinturão verde, mas, de certa maneira, isso já está previsto tanto na política, né, quanto no programa federal. A questão de uma legislação, uma lei, uma nova lei, talvez não fosse exatamente a necessidade, né, uma vez que nós já temos leis que possam subsidiar políticas públicas e outras mais, que podem ajudar na construção e fomentar cinturões como esse. Vários são os gargalos, a começar pela legislação. O projeto de lei prevê a criação de unidades de conservação e outras áreas protegidas. E isso altera o planejamento territorial dos municípios, muda o mapa da cidade. Quando eu coloco numa lei que para expandir o perímetro urbano, por que expande o perímetro urbano? Porque a cidade cresce e ela vaza para fora do perímetro urbano. E essas pessoas vão ter problema para ter energia, para ter água, para ter saneamento, para ter saúde. E daí expande-se o perímetro urbano para resolver ocupações novas que já estão. O texto diz que para o município fazer isso,
trazer o cidadão na dignidade de legalizar o seu imóvel, ele tem que fazer um cinturão verde. Mas vai fazer um cinturão verde aonde? Né? Inventar uma situação. Ele cria quase que uma obrigatoriedade de que todos os municípios tenham esses cinturões verdes, quando talvez esse modelo precisa ser ampliado de forma a se permitir outras visões e outras capacidades e agregar dentro dele a possibilidade de, sim, que possa ser um cinturão verde, mas com ocupações cuja demanda social aconteça, porque do contrário, o que vai acontecer? A cidade também pode expandir para depois o cinturão verde, e aí criando outras dificuldades que a gente já vislumbra desde já. A gente no Executivo trabalha com categorias, às vezes, bastante arredondadas, assim, definidas, a unidade de conservação, não é, né? E às vezes as que não têm essa função muito clara, a gente acaba por tendo dificuldade de implementação, como, por exemplo, corredores ecológicos e outras modalidades que, às vezes, têm uma regulamentação um pouco mais fluida. Então, a gente precisa também observar um pouco dessa questão, né, dessa definição do que é o cinturão verde e como é que a gente vai, de fato, conseguir implementar e regulamentar isso. Outro ponto, o projeto de cinturões verdes está previsto em legislação nacional, mas a Constituição diz que demandas locais são de alçada municipal. A questão constitucional também implica diretamente nisso aí. A Constituição manda que esse debate seja feito lá no município, né? Lá dentro. É a comunidade. Como dizia meu velho pai, quem calça o sapato é que sabe onde ele aperta. Quem mora numa cidade, tem interesse sobre ela, é que tem que participar e decidir sobre esses encaminhamentos. As prefeituras precisam fazer valer a lei. A Constituição Federal, ela remete ao município a competência para discussão dos assuntos locais. Se eu quero barrar a expansão da malha urbana, esse assunto ele é local, né? Eu não posso fazer uma lei e dizer a União pode ir lá na cidade do senador Zequinha e fazer um cinturão verde onde bem entender, né? Se a questão da malha urbana e plano diretor é local. Afinal, quem vai definir as áreas para a implementação dos cinturões verdes? União, estados ou municípios? Os estados têm pouca interferência nas áreas urbanas, né? A legislação nacional toda, ela direciona isso para os municípios. Entretanto, há absolutamente a necessidade de que os estados possam regulamentar e possam atuar sobre esses territórios, uma vez que os nossos municípios, fora as capitais, as cidades maiores, têm dificuldades imensas de fazer a gestão territorial, os planos diretores, de prever a expansão, e isso tudo vai acontecendo aí de forma irregular, inclusive e principalmente talvez em razão das fragilidades de gestão e administrativa dos municípios. A Constituição diz que o município ele vai fazer ordenamento territorial e zoneamento no perímetro urbano. Nós sabemos que o município ele tem a parte urbana e tem a parte rural. E é aí que fica o espaço. Se for para criar um cinturão e barrar o perímetro urbano, o Estado não pode fazer, não pode barrar o acréscimo. Mas ele pode regulamentar o que está do lado de fora, e não é o caso, na minha visão, de termos uma lei federal dizendo que isso deve ser feito pelo Estado, que é uma competência que ele já possui. Então, ou seja, somos simpáticos à ideia do cinturão verde como um arranjo de planejamento, e zoneamento e discussão, participação daqueles que serão atingidos positivo e negativamente pelas medidas. Poucos são os recursos e custos, como desapropriação de áreas e demais indenizações, podem ser altos. Qual é a previsão orçamentária para que, ao se colocar em prática uma lei como essa, desapropriar terrenos de todo mundo para criar essa faixa que a gente chamaria de cinturão verde? É básico, não precisa falar, que todas essas áreas são privadas, né? Os empresários, as pessoas vão comprando. Para se criar alguma coisa nesse sentido, o governo federal teria que desapropriar essas áreas do entorno. E eu não vejo aqui a menor chance de recurso orçamentário para se fazer isso. A instituição de uma
de um modelo que ainda não fica muito claro de como é que isso se regulamenta, né? Como o senhor mesmo falou, desapropria, não desapropria. A gente tem sérios desafios em relação a esses custos, ao modelo de implementação, né? A inserção dos cinturões verdes no Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais. Eu não vejo possibilidade porque não há espaço para isso. Seduz, né? É dizer que esses que lá estejam no Cinturão Verde vão receber pagamentos de serviços ambientais e, inclusive, serão utilizados recursos do Fundo Clima, tá? Do Fundo Clima para estruturar essa questão dos cinturões verdes. O desembolso do fundo, ano passado, foi R$ 3.570.000, que é um dinheiro que não serve para nada nessa situação. Ele é dividido entre estados e projetos, muitas vezes chegava um ano, se dividia considerando o tamanho dos estados, e um estado recebe 100 mil, 200 mil, então é feita uma distribuição simbólica desse recurso, então não será esse dinheiro que irá estruturar ou resolver qualquer coisa. A gente tem aí o grande desafio da implementação da política de serviços ambientais, né? Buscando trazê-la aí no nível tanto estadual, municipal e federal, e a gente tem aí o grande desafio das fontes de financiamento, das formas de implementação, de como a gente trabalha isso de uma forma mais robusta. O maior problema da Lei de Pagamento de Serviços Ambientais hoje no Brasil é garantir uma fonte de custeio sólida, né? Não adianta achar que a gente vai implementar uma política de pagamento de serviços ambientais com base em dinheiro de doação. Nós precisamos de uma fonte de custeio sólida, né, permanente, e que possa, de certa forma, ajudar tudo isso. Outras questões em aberto. Como prever o interesse local por esse tipo de atividade? Qual o tamanho dessas áreas? Os cinturões verdes podem restringir o desenvolvimento urbano? Segundo a proposta em questão, o poder público irá estabelecer e criar os cinturões verdes, podendo impactar negativamente no crescimento tanto das cidades quanto das áreas rurais. Talvez a gente não tenha tanta demanda para esse processo agroecológico no entorno, as questões de como se dará esse tipo de ocupação? Porque hoje, em geral, esse entorno das cidades, em geral, são propriedades privadas. E como é que a gente direciona isso de forma obrigatória para que essas propriedades cumpram esse tipo de requisição quando a demanda da sociedade, inclusive, é outra? No caso aqui de Goiás e boa parte do Brasil, é uma demanda pela segunda moradia, uma demanda por estar mais em contato com a natureza. Vejam, Brasília, o que aconteceu aqui. Aqui nós temos o Vicente Pires, né? É um bairro, um setor aqui, né? Indo para Taguatinga. Era uma colônia. Era uma colônia, era um loteamento do INCRA de lote de 2 hectares. Cada lote virou 50 casas. É o que aconteceu em Samambaia, é o que aconteceu em uma série de lugares. E mais, criados por lei dentro do PEDOT, do plano do zoneamento do Distrito Federal, criado. Assim terminou. Por quê? Por causa da pressão por moradia, porque o governo não deu moradia, certos assuntos aqui que a gente ficaria dias aqui discutindo. Dependendo das condições locais, acaba se estimulando um crescimento desordenado, muitas vezes colocando-se questões políticos eleitorais na frente de um plano diretor que tem que ser executado com responsabilidade. Essa é uma política pública que não basta estar em lei. Eu acho que a lei pode ser um instrumento importante, mas não basta estar em lei, né? Precisa ter uma cultura na cidade para que isso seja implementado, né? Precisa ser incluído isso no plano diretor. O plano diretor precisa ter um olhar, dentro de um checklist das coisas de um plano diretor, talvez tenha um olhar para isso, né? Para a presença de grandes áreas verdes. Depois nós não temos aqui no projeto a dimensão desse cinturão. Claro que o formato do cinturão deve estar em torno de toda a cidade, ou todo o entorno da cidade. Mas qual a largura dessa faixa que seria compreendida como cinturão verde? Outro problema que nós vemos no projeto diz que o zoneamento ecológico-econômico do Estado deve indicar, né, onde devem ser criados esses cinturões verdes. Acontece que um zoneamento estadual é feito numa escala 1 para 250 mil.
e a escala de zoneamento do município é 1 para 100, 1 para 50 mil. São escalas incompatíveis. E fundamental o planejamento e a execução do projeto. É preciso discutir as condições, a capacidade dos municípios para a implementação dos cinturões verdes. O Brasil não é bom em instrumentos de planejamento. O Brasil é muito forte a ideia de políticas públicas baseadas só em comando e controle. Um exemplo é onde eu trabalho, o IBAMA, né? A gente trabalha muito com comando e controle. Mas para que a gente consiga colocar uma política pública como essa de pé, a gente precisa de instrumento de planejamento. Como o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, né, ressaltou aí fortemente, ante toda essa nossa dificuldade de planejamento urbano e, de certa forma, também ambiental, as cidades elas ficam cada vez mais vulneráveis, né? E a gente vê isso muito fortemente na quantidade que a gente tem de tragédias, de problemas, né, de segurança e das chuvas e de tantos outros problemas. O que eu acho que é importante a gente ressaltar em relação a um projeto como esse é que, de fato, as cidades brasileiras precisam de um apoio se a gente for pensar na implementação de situações como essa. Vimos aí vários depoimentos com muitas questões. Então, como fica o projeto que cria os cinturões verdes nos municípios brasileiros? Lendo a justificativa do projeto, a justificativa em si, ela nos é simpática, porque ela visa, né, uma série de benefícios, programas, facilitar a questão da melhoria da qualidade de produção, etc. Mas quando chegamos ao texto, não conseguimos enxergar, né, de que forma a aplicação de uma eventual lei com esse texto ela possa resolver situações aí postas, né, e chegar-se aos seus objetivos principais do Cinturão Verde. A presença de áreas verdes extensas dentro de áreas urbanas garante para as cidades, mais até do que um equilíbrio, a gente pensando assim, nos serviços ambientais propriamente ditos, mas garante qualidade de vida para as pessoas. Então, era isso, minhas impressões em relação ao projeto são positivas, embora eu ache desnecessário alterações de Código Florestal, lei de PSAs, até mesmo alteração da lei do Fundo Nacional de Mudança do Clima. Nós entendemos que a ideia do cinturão ela é boa e ela deve ser, vamos dizer assim, estimulada, mas não da forma como consta desse texto que aqui se encontra. E esse projeto, ele na verdade, ele é uma miscelânea de alteração de 5 leis diferentes, né, que vai desde a política de clima, o Código Florestal, o Estatuto da Cidade, que é a lei do zoneamento urbano, né? Então, nós entendemos que o projeto ele não tem uma maturidade de texto para que ele possa prosseguir. Fica aqui o meu registro de que esse PL ainda não está maduro, que ele precisa ser considerado outros vieses e outras questões que precisam adentrar nessa legislação para que a gente possa avançar de forma adequada e célere. Acho que ele tem, sim, um valor intrínseco, mas que, né, as considerações são de que nós precisamos aprofundar, colocar essas coisas e situá-las, né, num lugar adequado para que a gente não tenha mais uma lei que não pega. É isso. A proposta dos Cinturões Verdes continua em debate no Senado. Cidades, bioeconomia e qualidade de vida. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.